Quando falamos de luto, imediatamente associamos a morte e também temos uma visão de que luto ele está associado a uma tristeza, a uma saudade específica pelaquela pessoa que se foi. Essa é uma visão clássica que a gente tem a nível social, a nível cultural, enfim. E meu objetivo aqui é exatamente que a gente amplie essa nossa visão e que, inclusive, isso facilite o cuidado que as pessoas enlutadas precisam receber de profissionais qualificados, né? Oferecer esse cuidado adequado com essa visão mais ampla, para que a gente possa fazer uma avaliação clínica adequada, criteriosa deste processo. Então, eu já falei no vídeo anterior sobre as diversas reações de que o luto ele é multidimensional. Quando a gente vivencia uma perda, nós somos impactados em diversas áreas. Nos toca a nível cognitivo, emocional, fisiológico, espiritual. A gente passa a olhar para o mundo de uma maneira diferenciada. Então, por si só, ele já traz uma complexidade, seja pela perda por morte, seja a perda de um relacionamento, seja a perda de um trabalho, uma aposentadoria, um adoecimento. Tudo isso gera essa mudança, gera esse impacto na vida do indivíduo. Mas o que interfere? Muitas pessoas perguntam por que algumas pessoas choram tanto, por que outras pessoas lidam tão bem, conseguem seguir a vida. Essa é a visão que a gente tem social, né? Que lidar bem com o luto é viver, é sair, é sorrir, é estar bem. Por que algumas pessoas adoecem em decorrência de um processo de perda e outras não? Por que o luto ele é tão singular? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a singularidade do processo do luto. E por que ele é tão singular? Porque ele é influenciado por diversos fatores, diversos aspectos influenciam e interferem no curso dessa vivência, no curso deste processo do luto. Então, temos alguns autores que enfatizam, que trazem uma teoria específica sobre esse aspecto, O Worden fala sobre os mediadores do luto, Parks fala sobre os determinantes do processo do luto, e que eu posso descrever depois, alguns deles, mas de uma maneira geral, a gente fala, por exemplo, da história da perda. A perda, ela é sempre única, ela é sempre específica para cada indivíduo. Mesmo que a gente fale de uma família, Você tem uma família ali, pai e mãe, 3 filhos, e morre um pai. A gente pensa, poxa, mas eles perderam a mesma pessoa, tá certo, eles perderam a mesma pessoa. É uma pessoa que se foi, mas que tem um sentido, um papel, um significado diferente na vida de cada pessoa dessa. A forma como eu me relaciono, cada vínculo é muito singular. Então, sim, esse pai tinha uma relação com esse filho, tinha outra relação com essa filha, tinha outra relação com essa filha. Nós estamos falando de 3 perdas diferentes. Então, primeiro é falar de quem se perde, ou do que se perde. Então, isso já traz por si só uma singularidade, isso já interfere no curso, no andamento desta vivência, deste processo do luto. Porque a gente vai tentar explorar, e aí o nosso olhar enquanto profissional é isso, é entender de que perda estamos falando e o que se perde com essa perda. Então ele perdeu o pai, mas junto com isso ele perdeu o quê? Sua principal fonte de segurança, a pessoa com quem fazia atividade física, quem contava, o suporte financeiro, a pessoa com quem se identificava, era quem parecia com ele, eram as alianças familiares ali dentro de casa. Vamos trazer um outro exemplo, se a gente fala do emprego, o que aquele emprego representa? Muitas vezes quando a gente fala de uma perda de emprego, as pessoas falam, mas você vai encontrar outro, é só buscar, distribui currículo, e a gente invalida essa dor, essa perda, que muitas vezes traz uma outra proporção. Não é simplesmente um emprego que eu estou perdendo, mas é o papel que eu ocupo, é a segurança que eu tenho ao desempenhar aquele papel, é estar num espaço em que tenho amigos, que eu tenho vínculos, que eu me relaciono, que traz um sentido para a minha vida. Então a gente precisa explorar esses aspectos, O que está por trás dessa perda. Então esses são fatores que influenciam no processo. Se a gente fala da história da perda, vou voltar a falar, trazer como exemplo a morte.
mas como aconteceu, quando aconteceu, de que forma aconteceu, quem estava presente, quem era a rede de apoio, o enlutado participou, não participou, teve ritual, não teve ritual, quais são os recursos que ele tem neste momento para lidar, para enfrentar, qual é o padrão, por exemplo, o padrão de apego dele. É uma pessoa que busca ajuda, que não busca ajuda, é uma pessoa que tem facilidade para se colocar neste papel de vulnerabilidade, de reconhecer que está passando por um momento difícil, que sim, neste momento eu preciso acionar uma rede. E aí eu estou falando especificamente da perda, né, desse contexto da perda, dessa história da perda. A gente fala também de um histórico do próprio enlutado. Então, quem é ele? Qual é a história de perdas pregressas? Em outros momentos de crise, como é que ele lidou com essas situações de crise? Quais são os recursos que ele tinha disponíveis? Há alguma questão aí a nível de histórico de saúde mental? Não há? Rede de apoio, citei aqui, mas rede de apoio eu queria aprofundar um pouquinho, porque sim, o luto precisa de gente, né? O enlutado, ele não precisa vivenciar sozinho todo o processo. E como é importante ter uma rede de apoio qualificada. A gente não fala de quantidade, a gente fala de qualidade, né? Precisa ter alguém realmente presente, realmente que faça sentido, que o enlutado se sinta acolhido e se sinta suportado diante da sua dor, diante do seu processo do luto. Então, nós temos diversos fatores que vão influenciar e que são aspectos essenciais e muito importantes na nossa avaliação clínica, no nosso olhar ali diante do enlutado. Eu recebo uma pessoa que traz como demanda uma perda significativa, eu preciso entender de que perda estamos falando, o que se perde com essa perda, quais são as perdas secundárias, por exemplo, né? A perda principal, qual é a rede de apoio, quais são os recursos disponíveis para enfrentamento, qual é o contexto, a realidade aí dessa perda, qual é a história pregressa, quem é esse enlutado e o que ele tem a me dizer, né, sobre a sua história de vida e a sua vivência do processo do luto. Então, trouxe aqui tentando clarear um pouco, assim, de uma forma sintetizada e resumida, diversos aspectos e mediadores do processo do luto.